Olá, galera, e tudo bem com vocês? né? Bom, eu vou estar falando sobre o boxe no Brasil e que até então, no século XX, ele era desconhecido totalmente, né, aqui no Brasil. Aos poucos, os praticantes e imigrantes daquela época da Europa, eles foram trazendo aos poucos essa modalidade esportiva aí. Bom, os primeiros estados aqui, né, que teve conhecimento sobre o boxe foi o Rio Grande do Sul e São Paulo. Foram os dois estados aí que teve o primeiro conhecimento total do esporte. A primeira luta, né, foi realizada em 1913 aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, por pequenos boxeadores. Bom, o Ditão foi o primeiro pugilista brasileiro aí que teve um grande, uma grande marca, né? Foi o primeiro. Em 1913 ele estreou como um grande profissional e derrotou sem nenhuma dificuldade seus três primeiros adversários, todos no primeiro round. O cara era foda, velho. O cara era o cara. Na década de 40, surgiu o ginásio do Pacaembu. Foi palco de grandes lutas, grandes rivalidades. Foi ali que tudo começou como os brasileiros podiam se sentir ali, né? Como um boxe internacional, um boxe verdadeiro, né? É, os atletas que mais se destacaram foram Atílio Lofredo e Antônio Zumbano, o Zumbanão, como era conhecido. Bom, em 1950, né, foi o estouro do grande momento do boxe brasileiro. É, os nomes dos boxeadores daquele estouro, era o Kelly de Cury, Luizão, Ralph Zumbano ou Zumbanão e o Éder Joffre, um dos maiores boxeadores da história do Brasil, né? Bom, vou estar falando um pouco mais sobre o Éder Joffre, né? A lenda Éder Joffre, que na década de 1960 a 1970 ele ele conseguiu ficar entre os 10 primeiros colocados no, no ranking, né, da Associação Mundial do Boxe, a WBA, né, antiga NBA, tá? NBA era conhecido naquela época. Hoje é WBA, Associação Mundial do Boxe, tá? E o cara era o foda. Já em 1980 surgiu o grande Maguila. Acho que todos aí conhecem, né, a figura do Maguila, né? Foi em 1980. É, ele surgiu com 1,86 m e cerca de 100 quilos. O Maguila foi ali um dos poucos pesos pesados do Brasil, lutando ali boxe. Bom, na década de 90 em diante ali, né? Surgiram os mais conhecidos, que era o mais conhecido, que era o Acelino Freitas, o famoso Popó, né? Ele surgiu no final da década de 90, vindo de uma família pobre, da capital baiana. Ele iniciou como um
profissional mesmo em 1995. Porém só despontou aí, só surgiu nas grandes mídias do Brasil em 1999, né? Popó hoje aí foi um dos mais conhecidos, e ele encerrou sua carreira vitoriosa em 28 de abril de 2008. Conseguiu uma sequência histórica de 29 vitórias seguidas por nocaute. Ao todo foram 40 lutas, 38 vitórias e apenas 2 derrotas. O cara aí foi um ídolo, né, do nosso esporte brasileiro. E é isso, obrigado. Então, hoje eu vou estar falando sobre a modalidade de luta, né? Tipo, vou estar explicando a história, como foi criado o boxe. E ele se enquadra na prática esportiva, né? Trazendo para os atletas uma estabilidade boa, entendeu? E o boxe também era chamado como pugilismo e é um esporte de combate, no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa quanto para o ataque. Então, em muitas lutas, que nem Muay Thai, fugindo um pouco do boxe, usa mais a movimentação das pernas, usa mais os chutes, tipo a movimentação do corpo mais geral. Já o boxe não, o boxe é mais centralizado nos punhos, onde será utilizado mais socos e menos pontapés, menos chutes. E a palavra deriva do inglês box, ou pugilismo. A expressão utilizada na Inglaterra entre 1000 e 1850. E essa foi a data onde que foi criado esse esporte. Esse esporte foi criado lá na Inglaterra, né? Nos anos 1000 e 1850. Que foi utilizado essas práticas esportivas. E ao contrário que muitos dizem, o boxe não surgiu na Grécia Antiga, entendeu? Muitos boatos foram feitos que o boxe foi criado na Grécia Antiga. E aqui estão dizendo que não. E uma das principais histórias assim, que mostra mesmo, bem antigamente, lá nos anos de 1000, que diz que foram surgidas o boxe mesmo, nos anos de 1850, foi em Inglaterra, onde foi o centro da atenção. Mas já lá nos anos 1000, a história do boxe foi criada na Suméria, um dos 5 berços da civilização, também como berço de quase todo que hoje é dito ser ocidental, incluindo o boxe, cujas evidências mais antigas datam 3.000 anos antes de Cristo. Que aqui não estou falando para vocês. Antigamente foi criado na Suméria. Já para as pessoas mais atuais, elas devem saber que era muito utilizado na Inglaterra. Foi estabilizado na Inglaterra. E mais tarde foi levado para o Egito. E milênios depois para a Grécia, onde foi conhecido como pancrácio. Nos séculos 18 e 19, quando houve o Renascimento na Inglaterra, o boxe era praticado com mãos e nuas, sem essas luvas com as mãos descobertas. Eram frequentemente brutais, de modo que o boxe acabou sofrendo intensas mudanças em 1867. Com a formulação das regras do Canterbury, o que previam rounds de 3 minutos, separados por intervalo de 1 minuto, além do uso obrigatório de luvas. Essas regras entraram em vigor em 1872. O boxe foi primeiramente considerado um desporto olímpico em 686 a.C., na 23ª Olimpíada da Antiguidade. Seu vencedor foi Onomasto de Esmerina, que foi quem defendeu as regras do esporte. Posteriormente, quando houve o regramento dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, nas Olimpíadas de 1896, em Atenas, o boxe foi incluído como uma das modalidades de competição. O boxe, então, somente retornou nas Olimpíadas de 1904. A Terceira Era Moderna, em Steel Louis. Desde então, foi praticado em todas as suas edições posteriores, com exceção das Olimpíadas de 1912, em Estocolmo.
Vou falar um pouco também sobre o boxe no Brasil, né? Que foi iniciado no século XX. O boxe era praticamente desconhecido no Brasil. Os poucos participantes existentes os poucos praticantes existentes na época eram imigrantes alemãos e italianos, localizados nos estados de Rio Grande do Sul e São Paulo. A primeira luta foi realizada no Brasil em 1913, na cidade de São Paulo, onde era um pequeno ex-boxeador profissional que fazia parte de uma companhia de ópera francesa e o Atlas Luiz. Sucupira, conhecido como Apolo brasileiro, em razão de seu físico avantajado, embora surrado. O Apolo reconheceu que a técnica podia superar a força que tornou-se um grande entusiasta do boxe e seu primeiro grande divulgador. Apesar de Apolo ter começado a divulgar o boxe em 1919 através de marinheiros Góes Neto, que havia aprendido técnicas do boxe na Europa, que o esporte foi divulgado, na verdade, e reconhecido. Após retornar à viagem no Brasil, Góes Neto resolveu fazer uma exibição no Rio de Janeiro, onde estava o sobrinho presidente da República, Rodrigo Alves, que se apaixonou pelo boxe. Então é o seguinte, pelo que vocês podem ver que eu li aqui, que eu passei para vocês, foi que o boxe foi se adaptando cada vez mais, entendeu? Não foi aquela coisa que chegou e do nada já cancelou, já parou. Ele foi evoluindo cada vez mais, nunca chegou forte, entendeu? Precisou ver que aquilo ali era um esporte que envolvia bastante a atenção das pessoas, que praticamente trazia multidões para assistir. E é que nem eu falo, antigamente era muito brutal, então as pessoas tiveram que fazer algumas mudanças, porque acabavam machucando muito mais os atletas, e caso contrário, podia ter uma punição. Agora, hoje está mais regularizado, está mais normal, né, mostrando que isso não é uma coisa ruim. Boxe não é uma coisa ruim, é uma prática esportiva que vem crescendo muito em vários países.